Nesse momento, a gente volta aqui com o nosso AgroB, o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio. E é muito bom ter você acompanhando a nossa programação agora. Em Uberaba, Uberlândia, mandei um abraço no primeiro bloco aqui do programa. Um abraço para você que está nos acompanhando, 527 Claro HD, 9 analógico. Um abraço para você que está em Governador Valadares, região leste de Minas. No Vale do Aço, Ipatinga está com a gente aqui no canal Viver Brasil. Na região metropolitana de Belo Horizonte, tem a capital, claro, tem Contagem, tem Betim, tem Sabará, tem Nova Lima, todo mundo acompanhando. E lá, quase no Rio de Janeiro, na Zona da Mata, Juiz de Fora, todo mundo ligado aqui no canal Viver Brasil. E hoje estou recebendo eu falei doutor em biologia, mas é pós-doutor em biologia, Luiz Renato de França, que está aqui falando com a gente, contando um pouco da história. Eu falava aqui nos bastidores, gente, eu gosto demais do seu estado, viu? Goiás é muito legal, porque tem muito de Minas, né, em Goiás, e não pode falar de Goiás também não, é do Goiás, né? Senão o povo acha ruim, né? Depende do local, né? O povo fala, não, mas eu sou do Goiás, né, do estado de Goiás. E a gente falava no finalzinho, na saída do bloco, a turma acompanhou o intervalo aqui atentamente, e só retomando, a gente ouve muito falar da reprodução humana, né? A reprodução humana virou... a reprodução animal ela é muito mais antiga, mas a reprodução humana ficou mais popular, exatamente com os famosos fazendo, né, a inseminação e tudo mais, isso foi ganhando força. Qual que é a grande diferença entre a reprodução animal e a reprodução do humano? É uma pergunta excelente, e inclusive tem uma revisão que nós publicamos recentemente que aborda parte disso aí. É porque os animais de produção, que a gente estava comentando aqui antes, né, suíno, bovino, aves, eles são selecionados para reproduzir. Então, quanto melhor ele reproduzir, ele vai sendo selecionado. No caso do humano, está acontecendo exatamente o contrário. A fertilidade, o declínio da fertilidade humana no último século ou mais, ela tem sido muito drástica e já é um grande problema em país industrializado a produção de gametas viáveis. Por quê? Porque um suíno que é selecionado para reproduzir, ele produz espermatozoide aos milhões, bilhões. No caso do homem, tudo nele está nos últimos lugares, quando você compara com outros animais. Produz pouco, demora muito, que a duração da espermatogênese também é diferente dos animais. Ele produz pouco, demora muito e a qualidade é muito baixa. Então, o que acontece? No caso do homem, está acontecendo o contrário. Você tem que ter mais técnica de reprodução assistida, não para ganho, para produção, mas sim para manter a espécie, para reprodução. Talvez no futuro a reprodução humana ela vai estar só através de biotecnologia. Se a gente olha de peixe até humano, por exemplo, no caso de célula de Sertoli, você tem em torno de 120 células germinativas por célula de Sertoli em peixe. E aí você vai pegando os vertebrados, quando chega no homem, é 3 ou 4. Então, aí a gente, até em apresentações que eu já fiz, eu mencionei, e tem artigos agora falando isso, que no futuro o homem não vai produzir gametas. E não só o homem, né, o masculino, né, mas a mulher também. A qualidade de ovócitos também não é muito boa. E aí tem fatores ambientais, principalmente aspectos industriais, socioeconômicos, as pessoas estão reproduzindo mais tardiamente, né? Pode ser bastante idiota o que eu vou te perguntar, mas para o ser humano, a reprodução tem um limite? Um homem pode ter no máximo quantos filhos? Existe um limite? Não, não tem. E para o bovino, por exemplo, também não? Olha, para o bovino é ilimitado porque você maximiza as doses de sêmen. Aham. Mas no caso do homem, eu vou te dar um exemplo seguinte. Claro que no homem também tem andropausa. A gente fica muito preocupado com menopausa na mulher, que depois dos 40 anos não vai reproduzir, ou tem mais problemas de mutações, mais problemas genéticos. No caso do homem também tem, só que o homem, esse processo é muito lento. Então um homem até 70, 80, 90 anos é capaz de reproduzir. É claro que tem mais perigo de mutação, tem doenças que estão ligadas a isso aí, autismo, por exemplo. Agora, o que você fez essa pergunta aí do limite, eu vou te dar só um fato pitoresco. O Gengis Khan, né, lá da Mongólia, fizeram uma pesquisa um tempo atrás e mostrou que um percentual muito grande da população de toda aquela região da Ásia é descendente do Gengis Khan. Porque naquela época as pessoas não tinham muito o que fazer, né? Então reproduzir era quase que um hobby, né? Então eles tinham muitas mulheres, tinham um harém grande, e aí maximizava a quantidade de filhos, porque tinha muitas mulheres, né?
Agora, o indivíduo, um homem com a mulher, tem sim, porque tem a limitação do tempo de gestação, do tempo reprodutivo. Em tese, o homem é muito mais limitado do que um superbovino, por exemplo, né? Aham. Mas em condições Chegou naturais, onde eu queria. A comparação do bovino, então quer dizer, temos essas limitações aí, no caso, né? no caso do homem, Do sim. homem, exatamente. Daí a reprodução assistida, ela entrou aí em voga. Por quê? Os indivíduos estão reproduzindo mais tarde, tendo filho mais tarde, e surgiu as técnicas, inclusive uma das melhores clínicas do Brasil de reprodução humana é aqui em Belo Horizonte. A Raquel foi até aluna minha aqui de doutorado. Então quer dizer que a reprodução humana e a reprodução animal ali trabalha com alguns conceitos muito parecidos, né? E aí a coisa vai se modificando, né? Só que com motivos diferentes. Exato. No caso do animal, é para maximizar a produção. No caso do homem, é para manter a espécie. O casal que quer ter filho hoje, porque o que acontece um certo tempo atrás? Era considerado problema de fertilidade de filho é da mulher, né? O homem não tem nada a ver com isso, mas tem sim. E na maioria das vezes era, né? Não, hoje em dia está mostrado o seguinte, em torno de 40% dos problemas de reprodução no homem é o fator masculino, em torno de 40% é o fator feminino, 15% aí é dos dois e mais ou menos 5% não se sabe. Agora, a produção de espermatozoide humano, ela está caindo drasticamente. Nós temos um estudo não publicado ainda, feito aqui em Belo Horizonte, que mostrou que a mesma tendência mundial foi encontrada aqui, com pessoas jovens. Jovens que eu estou falando é de 19, 20, 21, 22 anos. Porque no homem as pessoas não sabem, mas a partir de 20 e pouco, 28, 29 anos, a qualidade começa a cair. Inclusive, não é à toa que o pessoal antigo, a mulher tinha filhos com 13, 14 anos, o homem ali com 20 anos já era casado, já era pai. Por essas orientações todas, né? E porque é o seguinte, tem um aspecto biológico importante aí. A qualidade do ovócito é muito grande já nessa fase, na mulher. E no homem também, a qualidade do espermatozoide, ela é muito alta, em torno de 20 anos, os hormônios e tudo mais. Tanto é que eu estava lendo o artigo que a gente tem de revisão, tem um aspecto lá falando de gêmeos. Hoje em dia tem muitos gêmeos, por exemplo, na Suécia eu fiquei impressionado com tanto de carrinho com gêmeos, trigêmeos. Porque lá é muita reprodução assistida, 10%. Antigamente, a gente tinha muitas famílias que tinham gêmeos. Hoje em dia, você não vê mais, em condições naturais. Por quê? Porque a qualidade do espermatozoide do ovócito está caindo. Mas, trocando em miúdos, no que diz respeito à pecuária, não temos essa crise, né? Não, na pecuária, o que acontece? A pecuária, ela vai no caminho oposto. Porque você seleciona os animais para reproduzir. Cada vez eles produzem mais. Então, o que acontece? O seu olhar, o olhar que nós devemos ter para a reprodução humana, ele é diametralmente oposto aos animais de produção. Porque os animais de produção, eles foram selecionados para reproduzir, então eles foram maximizados. E no caso do homem, em condições naturais, ele está caindo devido a uma série de fatores, inclusive de estilo de vida e tudo mais. Pois é, e muito legal falando sobre essa questão da reprodução animal, essa comparação toda aqui com o humano fez muito sentido, né? Porque a gente está comparando a dificuldade de um ser e a possibilidade do outro ser, né? O ser animal tendo uma capacidade de reprodução muito maior. Agora, um projeto muito legal que eu quero dividir com você, telespectador e telespectadora aqui do nosso programa, é a Roda da Reprodução, um app lançado pela Embrapa, que já está funcionando já há algum tempo, em que é feita uma roda para a turma acompanhar a reprodução humana. Eu separei esse vídeo e eu vou mostrar para você agora. O aplicativo Roda da Reprodução foi criado pela Embrapa para adaptar tal calendário à linguagem e praticidade do seu smartphone ou tablet. Com ele, você poderá ter uma visão global e individual dos animais que compõem seu rebanho, por meio de uma série de informações instantâneas sobre as condições de produção e reprodução deles. O primeiro passo para utilizar o aplicativo é instalá-lo. Entre na sua loja de aplicativos do seu aparelho, pesquise por Roda da Reprodução e selecione a opção Instalar. O aplicativo é gratuito. Com ele instalado, um ícone aparecerá na sua tela inicial. Pressionando-o, vê-se a roda da reprodução e as informações solicitadas de datas, nomes e números dos animais.
Pode-se então começar com o cadastro de cada fêmea adulta da propriedade e das novilhas já inseminadas, cobertas ou prenhes. Para isso, pressione o símbolo de listagem e, em seguida, o símbolo de mais. Na tela de adicionar animal, preencha as informações como nome, número, situação reprodutiva e datas de acordo com cada estágio. Feito o preenchimento, selecione o símbolo de certo para finalizar o cadastro. Esse procedimento deverá ser repetido para todas as vacas e novilhas prenhes, cobertas e inseminadas. Dependendo do estágio selecionado, poderá ser solicitada a data do último parto e da última cobertura. Na listagem, cada estágio será representado por uma cor para melhor visualização. Assim que todos os animais forem registrados, você terá uma listagem em ordem numérica. Pressionando no nome ou símbolo de cada animal, terá acesso rápido aos dados cadastrados. Ao lado direito de cada nome, o ícone de listagem permite que sejam feitas alterações nesses registros. Adicionar ou desfazer um evento, editar os dados do animal ou remover seu cadastro. Com todos os animais corretamente identificados, podemos voltar para a roda da reprodução, pressionando seu ícone e interpretar a figura nela formada. A roda da reprodução é um calendário, sendo dividida em 365 dias ao longo dos 12 meses do ano. Ela se movimenta automaticamente de acordo com a data de seu aparelho, fornecendo informações instantâneas sobre seu rebanho em uma única imagem. Tá aí, a roda da reprodução animal. Conhecia essa roda aí da reprodução? Olha, eu já tinha visto um outro aspecto, mas achei muito interessante, porque hoje, quanto mais você individualizar, né, os animais, eu até tinha visto uma entrevista com o novo presidente da Embrapa, que cá entre nós é uma coisa que deu certíssima no Brasil, porque você pode, inclusive, identificar o animal pelo focinho como se fosse impressão digital, né? Então, você individualizar cada matriz ou cada animal que está reproduzindo é fantástico, né? Porque você vai eliminar quem ali não está dando muito certo e maximizar quem está campeão. É igual jogador de futebol, né? Você faz lá e analisa a estatística, fala, não, isso aqui é a banca, olha lá, hein? Pode vender. Agora, o detalhe é que, tendo esse controle todo, né, no smartphone, como foi mostrado ali, ou no tablet, isso me remete a uma outra pergunta. A tecnologia, ela chegou com tudo mesmo, Sim, né, nessa sim, questão, sim. nos mínimos detalhes até o macro. Pro Né? bem e pro mal, né? Porque você pode monitorar tudo, e inclusive nós podemos perder totalmente a nossa privacidade. Mas eu acho que a tecnologia... Não, mas eu digo no quesito reprodução mesmo. Sim, né? sim, no quesito reprodução, o que acontece? Você pode cada vez extrair o melhor do seu rebanho, dos seus animais, né? E a tecnologia, como qualquer coisa que surge, veio para ficar. Então você tem que maximizar o uso, e o uso é ilimitado agora com 5G e tudo, nas colheitas, para os animais. Você monitora cada animal, até para prever doenças, é tudo, né? Eu acho que isso é fantástico, né? Detalhe é que no meio dessa história toda de reprodução e tudo mais, tem um livro lançado, mas é um livro de literatura, de poesia, de poemas. Exato, exato. É um poema de toda a vida, né? Na realidade, o pessoal me pergunta, quanto tempo você demorou para escrever o livro? Foi as poesias, 50 anos, né? Porque desde criança eu escrevo, né? Os poemas, né? Que a gente chama de poesia, mas são mais poemas, né? E o livro, mais ou menos um ano aí, a pandemia me deu um fôlego bom para eu escrever a trajetória do autor, que está ligado uma coisa a outra, né? Vou tentar mostrar aqui para o pessoal aqui, ó, na tela aqui, ó, o livro de poesia desde a infância, e o autor tem dialogado com os astros e o universo, ou seja, para trabalhar com biologia, com medicina veterinária, tem que ter uma válvula de escape, né? E acabou sendo a literatura, né? Eu nem diria, válvula de escape seria um bom termo, mas isso mostra que as pessoas são mais amplas do que a gente imagina, né? Porque, por exemplo, eu joguei futebol em alto nível 30 anos, escrevo poesias, aí eu faço pesquisa. Então as pessoas acham que quem faz pesquisa não faz isso, não faz aquilo,
E na realidade a gente pode fazer o que a gente jogou em alto quiser. nível em qual time? Eu joguei futebol de salão lá em Goiânia, aqui eu cheguei a jogar em time, depois eu priorizei após a doação, mas eu era goleiro, técnico, psicólogo, era tudo. Jogou para futebol. ganhar. Luiz Renato de França, doutor em biologia, escritor do livro Cores do Universo, 50 anos de poesia, também participando aqui com a gente, falando da literatura. Gente, o homem é jogador de futebol também, né, tem uma história grandiosa, a gente ficaria aqui, ó, Horas, né? horas e horas, mas a gente precisa encerrar e te agradecer demais pela vinda, sei que teve que cortar a cidade para chegar até aqui, foi um dia de muito trabalho mais uma vez, mas conseguiu chegar aqui, muito obrigado, viu? Na próxima vez quando vender o livro em alto número, eu vendo de helicóptero. De helicóptero? Aí Então mais tá. rápido. Mas enjoa, viu? Andar de helicóptero enjoa. Já andei, maravilhoso. Enjoa demais. Eu mesmo tô bastante enjoado de andar de helicóptero. Obrigado, viu, querido? Valeu demais. Eu que agradeço e fica aberto aí convite para outra oportunidade. Tá bom. Só explicar, eu estou enjoado de andar de helicóptero, porque eu já cobri, fui repórter de trânsito aéreo na capital, não porque eu tenho dinheiro igual o senhor Luiz, não, que vai vir de helicóptero, não. Gente, vamos embora com o nosso programa, o AgroB, agradecendo demais a sua audiência. Conte pra gente o que você está achando do programa nas redes sociais do canal Viver Brasil, no YouTube, também no Instagram. Valeu, até o próximo.